Olá pessoal, nesse vídeo então vou estar resolvendo os exercícios de revisão que foi aplicado dia 26/8, tá bom? Claro, isso foi para a turma 8.2, mas também vai servir para a aula para a turma 8.1. Então vamos lá, vamos resolver esse primeiro exercício aqui que pede para a gente representar no plano cartesiano essas coordenadas. Bom, aqui eu já deixei o plano previamente montado e vou fazer o ponto A. O ponto A diz o seguinte, ó, que o x é a coordenada 3, né? O eixo x é o eixo horizontal, o eixo vertical é o eixo y. Então, x vale 3 e o y vale 2. Então, ó, é só, o x vale 3 aqui e o y vale 2 aqui. Ó. Então, eu tenho que ligar esses pontos, ó. Exatamente aqui, ó. Tá, ó. 3 e 2. Outro ponto, menos 4 e 1. Ó, o x vale menos 4 e o y vale 1. Então, é aqui, ó. Tem aqui o ponto, tá? Então, vou colocar aqui ponto A, ponto B, tá? Ponto C, menos 3 e menos 3. Ora, menos 3 no x está aqui e menos 3 no y está aqui. Então, venho, marco o ponto, tá? Ó, menos 3 e menos 3. C. Vamos no ponto D, 5 e 1. Ora, o 5 está aqui e o 1 já está nessa altura aqui, ó. Tá. 1. Então vamos lá, ó. Tá aqui, marco o ponto e né, ó, tá ligadinho lá. Bom deixar assim, com esses cisquinhos que a gente consegue ver, né? Qual é a coordenada. Bom, ali é o ponto D. O ponto E é 2 e 0, ou seja, o x vale 2 e o y vale 0. Ora, esse ponto está bem aqui, ó, bem em cima do 2 no eixo das abscissas, que é o eixo x. Tá? Então, o ponto, esse daqui é o ponto E. O ponto F é 0 e menos 2, ou seja, o x vale 0 e o y vale menos 2. Então, o ponto vai bem em cima do menos 2 aqui no y. Tá? Esse ponto é o ponto F. E o ponto G? Ora, o ponto G é menos 5 e menos 4, ou seja, menos 5 é aqui, ó, né, no x, e o menos 4 aqui no y. Ó. Então, eu vou ligar esses pontos. Esse aqui, ó. Pode ver que esse ponto está bem na altura aqui do menos 5, também na altura, digamos, do menos 4. Então, esse ponto aqui é o ponto G. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Vamos ver o segundo exercício. O segundo exercício pede para determinar as coordenadas de cada ponto. Olha, vamos fazer aqui, ó. Se cada um aqui vale 1 de distância, ó, 1, 2, 3, mesma coisa aqui, ó, 1, 2, 3, aqui menos 1, menos 2, menos 3, aqui menos 1, menos 2, menos 3. Então vamos ver aqui, ó. O ponto A é o x vale menos 1, ó, e o y vale menos 2. Então, ó, A é a coordenada menos 1 e menos 2. Ponto B. Ponto B está aqui, ó. Ó, ali o x vale 2 e o y vale 0. Ponto C. Ó, o x vale 3 e o y vale 2. Então, a coordenada é 3 e 2. E a coordenada D? Coordenada D, o x vale, ó, tá aqui, ó, menos 3 e o y vale, ó, tem até o y ali, ó, menos 1. Próximo ponto, ponto E. Ponto E, ó, baixo aqui, então o x vale 1 e o y vale menos 3. O F, o x vale menos 2 e o y vale 2. E o ponto G? Ponto G
o x vale 2 e o y vale menos 1. Tá? Então, tá aí todos os pontos. Ah, tem um ponto J ali, ó. Vamos ver, ponto J, ó, daqui, ó. O x vale menos 1 e o y ali naquela altura é 0. Tá bom? Então tá feito esse exercício 2. No exercício 3, a gente tem que traçar um plano cartesiano e montar esses pontos aqui. Então vamos lá. Bem, aqui eu já montei o meu plano cartesiano. Então vamos montar a primeira coordenada. O x vale 1 e o y menos 2. Então esse ponto está aqui, ponto A. Ponto B, menos 2 e 3. Então, menos 2 e 3 aqui, ó. Ó. Ponto C, 0 e 0. Ora, 0 e 0 é a origem, né? É onde se cruzam os eixos. Então, esse ponto aqui é o ponto C. Ponto D, menos 2 e 1. Menos 2 e 1 é aqui, ó. Ponto D. F, né? Ó, pode ver que ele vai até o 1 ali, na coordenada. D, E, menos 3 e 4. Ora, esse ponto é aqui, ó. O x vale menos 3 e o y vale 4. Esse ponto, então, é o nosso ponto E. Ponto F, 1 e 4. Então, ó, o 1 vai até lá o 4, ó. Então, aqui é o ponto 1 e 4, que é o ponto F. E o ponto G? É o ponto 3 e menos 1. Então, vai vir aqui, ó. 3 e menos 1 tá aqui, ó. Esse é o ponto G. E o ponto H? Menos 1 e 2. Menos 1 e 2 aqui, ó. Ponto H. E o I? Menos 1 e 0. Ó. Menos 1 e 0 aqui. E o J? O J é o ponto 1 e 1. Ó. 1 e 1, aqui é o ponto J. Tá? Então tá feito aqui esse exercício 3. Vamos ver agora aqui o 4. O 4 está pedindo para representar graficamente as soluções dessas equações. Então vamos lá. Bom, aqui, para representar graficamente, a gente precisa de 2 pontos, tá? A gente pode pegar os pontos em que o x vale 0 e o y vale 0, como eu falei, né? Por exemplo, ó, se o x vale 0, para a equação da 2, né? A equação é essa daqui, ó. X mais y é igual a 2. Se o x vale 0, isso vai ficar 0 mais y igual a 2. Ou seja, o y vale 2. Pode ver. Dois números que valem 2, ó. Se o x vale 0, o y vale 2. 0 mais 2 dá 2. Tá? Bom, outro ponto que eu poderia pegar aqui seria quando o y vale 0. Ó, se o y vale 0, vamos lá para a equação de novo. A equação é essa. Ó. Deixa eu fazer aqui. Ó. X mais y igual a 2. Ó, se o y vale 0, vai ficar x mais 0 igual a 2. Ou seja, o x é igual a 2. Claro, se o y vale 0, para dar 2, né, ó, 0, ó, 2 mais 0 igual a 2. Aí dá certinho, né? Portanto, 0 e 2 também funciona. Mas vocês podiam pegar outro valor, né? Pode ver, ó, tipo dois números que dê 2. 1 mais 1 dá 2. Então, ó, se o x vale 1 e o y vale 1, também dá 2. Tá? E se eu substituísse um valor de 1 do x por 1, eu também encontraria. Ficaria assim, ó. X mais y igual a 2. Ó. Se o x vale 1, ó, 1 mais 1 igual a 2. Mas fazendo pela álgebra, só para vocês lembrarem, ó, passa para o outro lado, troca o sinal. Vai ficar 2 menos 1, y igual a 1. Tá? Então eu já consegui vários pontos. Vou marcar aqui, ó. 2 e 0, 0 e 2, 1 e 1, tá? E aquilo que eu tinha falado para vocês, notem que agora todos os pontos que estão sobre essa reta aqui, ó, eles vão somados vão dar
2, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Outra cor, um azul. Tá? Todos esses números que estão nessa reta, todos os pontos também dão 2, tá? Por isso que é legal o método gráfico. Podem ver, ó, essa coordenada é 3 e menos 1. E 3 menos 1 dá quanto? 2. Aqui, esse ponto, ó, 4 e menos 2. 4 menos 2 dá 2. Ó, o outro, 5 e menos 3. 5 menos 3, 2. Então, quando a gente traça o método gráfico, a gente sempre encontra todas as soluções. Tá bom? Então, eu fiz a B, deixa para fazer em aula. Vamos para o próximo exercício. O quinto exercício é para resolver pelo método gráfico. Então, vamos fazer a 5, letra A. Vamos lá. Então, aqui eu vou resolver a questão B, tá? Então, a B é o seguinte, a gente tem duas equações ali, e a gente vai montar o gráfico das duas, tá? Para a gente conseguir encontrar a resposta. Ou seja, eu estou procurando dois números, ó, que somados dão 5. Então, como eu disse para vocês, eu posso usar alguns valores. Por exemplo, imaginem, ó, dois números que somados dê 5. Vocês podem pensar em qualquer um, tipo 2 e 3, 3 e 2, né? Daria também. Qual é o outro? 1 e 4? 1 e 4 também, tá? Tem vários números. E claro, se vocês substituíssem o valor de x em cada uma naquela equação, vocês encontrariam, por exemplo, o valor do y. Quer ver, ó? Digamos que eu substituo o valor do x aqui nessa equação por 2. Ficaria assim, ó. 2 mais y igual a 5. Passo 5 para o outro lado, trocando sinal. Y igual a 3. Tá? E se eu tivesse substituído o valor de x ali por 1, por exemplo? Ó, 1 mais y igual a 5. Passo também o 1 para o outro lado, troco o sinal. O y igual a 4. Tá? Que nem a gente já encontrou ali. Só que, claro, aqui a gente fez tudo de cabeça, digamos assim. Então, a gente acaba marcando dois pontos aqui. A gente pode chamar esse ponto de A e de B, por exemplo, tá? Só para dar um nome para eles. Então, ó, o ponto 2 e 3, onde é que ele vai estar? Espera aí que eu vou ajeitar esse gráfico aqui. Então, marcando os pontos, ó, o ponto A seria 2 e 3. O x vale 2 e o y vale 3. O ponto seria aqui, ó. Vamos chamar esse ponto aqui de ponto A. E o ponto B? O ponto B seria 1 e 4 também, um que a gente marcou, né? Então, aqui também, ó. Tá? Então, vou chamar esse ponto aqui de B. Notem, pessoal, que agora eu ligando os pontos lá, ó. A gente traça a reta. Deixa eu pegar uma cor aqui, ó. Vou tentar melhorar aqui. Talvez minha reta não fique tão perfeita, tá? Mas já deu uma certa noção. Agora lembrando que quando a gente traça essa reta, a gente traça todos os outros pontos, eles estão contidos, ó. Podem ver, ó. 3 e 2 aqui, esse ponto, ó. 3 e 2 dá 5. Esse daqui, ó. 4 e 1 dá 5. Esse ponto, 5 e 0 dá 5. Então tem várias combinações que dão 5. Toda essa reta, todos os pontos que estão nessa reta, são combinações que dão o valor 5. Tá? Vamos para outra equação. A outra equação é essa daqui, ó. Vou fazer ela de outra cor agora. Ó. 2x menos 1 tem que dar 1. Vamos pensar aqui. Opa, desculpa, 2x menos y, né, pessoal? Então é o seguinte, ó, eu dobro o valor de x e desconto por um valor e esse número tem que dar 1. Vamos ver aqui, ó. Se o x vale 1, por exemplo. Ó, se o x vale 1, então ficaria assim a equação. 2 vezes 1 menos y igual a 1. Ia ficar 2 menos um número igual a 1. 2 menos que número dá 1? Menos 1. Dá menos 1, né? O número tem que ser 1. Então, o ponto ali seria 1 e 1. E outra, ó, se eu passasse
o 2 para cá, ó, eu encontraria. Claro que eu fiz ali meio de cabeça, tá? Vocês podem fazer de cabeça se não lembrarem da álgebra aqui. A álgebra ficaria assim, ó, menos y igual a 1 menos 2, menos y igual a, tem 1, devo 2, menos 1. Aqui, quando a letra fica negativa, a gente torna ela positiva trocando o sinal de ambos os lados. Ó. Então, ficou y igual a 1, conforme o ponto que a gente já encontrou ali. A gente precisa de outro ponto, tá? Para a gente juntar aqui. Vamos imaginar o seguinte, então, que o x vale... Aqui eu vou mudar de cor, só para a gente não confundir aqui com o que eu estou fazendo. Espera aí que eu vou pegar uma corzinha melhor. Aqui, ó. 1. Beleza, vamos pegar aqui o x valendo 2. Se o x vale 2, ficaria assim, ó, 2 vezes 2 menos y igual a 1. 2 vezes 2 é 4, menos y igual a 1. Bom, 4 menos que número dá 1? 4 menos 3. Então, ficaria assim, ó, 4 e... Opa, desculpa, o x vale 2, que a gente substituiu aqui, ó, o x por 2. Então, ficaria 2 e 3, tá? Utilizando a álgebra aqui, ó, passo 4 para o outro lado, ficaria y igual a 1 menos 4, menos y igual a menos 3, e aqui ficaria y igual a 3, tá? Pelo mesmo raciocínio que eu já expliquei. Portanto, a gente tem esses dois pontos, ó, vou chamar de C e de D, só porque lá eu chamei de A e de B. Ó, 1 e 1 e 2 e 3. Claro que vocês não precisam botar nomes nos pontos, tá? A ideia é só traçar o gráfico. Então, onde é que está o ponto 1 e 1? Está aqui, ó. E o outro ponto? 2 e 3. Então, ó, vamos marcar o ponto 2 e 3, já está lá. Ó. O 2 e 3 é o mesmo que a gente traçou. Portanto, olha ali, a gente até já acabou encontrando a resposta. Vamos marcar aqui, vamos traçar aqui, ó, o gráfico. Ó, aqui, deixa eu fazer esse traço aqui de uma outra cor. Já. Ali eu já fiz de azul, vou fazer de roxo, então. Ó. Ou seja, ó, tá aí o gráfico. Onde é que eles se cruzam? Ora, eles se cruzaram justamente nesse ponto aqui que a gente já descobriu que é o ponto A. Portanto, a resposta desse problema é o ponto A. Ó, a solução, posso dizer assim, ó, a solução é o ponto 2 e 3. Podem ver que dá certo. Ó. 2 mais 3, 5. E 2 vezes 2, 4. Menos 3, 1. Então, bem direitinho, conforme a gente esperava. Tá bom, pessoal? A letra A a gente faz, vocês tentam fazer e a gente resolve na aula.